Hoje eu quero falar com você que não aguenta mais esse ciclo de errar, se arrepender, pedir perdão, errar de novo, se arrepender, pedir perdão, errar. Você sabe que tá errado fazer aquela coisa, mas quando você se depara com a situação, não é forte o bastante para dizer não e acaba caindo no erro mais uma vez. A culpa vem, você se sente mal por isso, mas não consegue mudar. Isso se aplica a diversos erros e pecados cometidos, mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre pornografia. Então, antes que você durma, já curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Talvez suas sinceras reflexões não sejam tão diferentes daquelas de tantos outros que todos os dias são derrotados na batalha contra a pornografia. Vergonha, culpa, apatia espiritual têm se tornado companheiras inseparáveis de muitos crentes que não conseguem abandonar esse pecado e por isso se veem completamente escravizados. Então, quando se deparam com algumas passagens bíblicas que afirmam não ser mais um crente escravo do pecado, a crise deles aumenta significativamente, porque inferem que a pornografia não deveria dominá-las, e se de fato são novas criaturas em Jesus. Mas eles não sentem e nem acreditam que são verdadeiramente livres em Cristo. E por isso, o trágico ciclo pecado, culpa, tristeza, pecado parece não mudar nas suas vidas. Pode parecer estranho espiritualmente, mas muitos cristãos vão à pornografia buscar alegria e alívio, justamente por não suportarem mais a tristeza e a culpa de serem por tanto tempo se sentirem dominados por ela. Geralmente, uma dúvida incômoda e constante acompanha esses crentes. Quem está dizendo a verdade? A própria experiência pessoal de insucesso e desânimo que grita diariamente em seus ouvidos. É impossível para você abandonar a pornografia. Ou então, a palavra de Deus, que afirma categoricamente: você já está sob o domínio de Cristo e não do pecado. E teoricamente essa pergunta é fácil de responder. A Escritura Sagrada, a Bíblia, é inspirada, inerrante e infalível. Enquanto as experiências de vida e as lições que ela produz partem de um coração enganoso e corrupto. Logo, a Bíblia não erra quando afirma não estar mais o crente sob o domínio do pecado. Porém, infelizmente, essa verdade nem sempre é assimilada, apropriada e experimentada por aqueles que foram fisgados pela pornografia.
fica uma pergunta: por que tantos cristãos têm perdido essa batalha contra a pornografia, se eles já foram libertos por Cristo do poder escravizador do pecado? Eu penso que muitos cristãos não têm conseguido abandonar o pecado da pornografia porque em algum momento deixaram de acreditar no poder da graça perdoadora e transformadora de Cristo. Em primeiro lugar, esses cristãos, depois de tanto tempo no pecado, deixaram de acreditar que a graça de Cristo é incansavelmente perdoadora. Perguntas do tipo: como Deus pode me perdoar se nem eu já me perdoo mais? Apenas demonstra a ignorância que o pecado produz em seus corações. Cristãos pornógrafos, esmagados pela culpa, tendem a se esquecer de que é justamente o fato de Deus não ser como eles o motivo pelo qual Ele os perdoa. As misericórdias de Deus não têm fim. Lambert afirma no seu livro: não importa o quão terrível seja a pornografia, não importa em quantas encrencas você esteja envolvido, ou quão fracos sejam os seus recursos, você nunca estará em um poço tão fundo que a graça de Cristo não possa alcançá-lo. Em segundo lugar, esses cristãos, por não mais acreditarem na graça perdoadora, negligenciam as ferramentas da graça transformadora. Afirmações do tipo: sei que vou acabar errando de novo, demonstram apenas a teimosa apatia que o pecado produz. Em algum momento, eles se viram completamente vendidos ao pecado, e como se não houvesse disponíveis a eles os recursos da graça transformadora, acreditam ser escravos da pornografia. Logo, inevitável e tragicamente, passaram a viver de acordo com os que criam ser escravos. Porém, se quebrar o ciclo do pecado, é necessário que eles voltem aos olhos para a poderosa graça transformadora. Ela tem poder para verdadeiramente libertar o mais vil pornógrafo e conformá-lo à imagem de Cristo. Para concluir esse assunto, eu vou oferecer algumas ferramentas da graça perdoadora e transformadora de Cristo que estão disponíveis a você que luta contra esse pecado da pornografia. Com certeza, elas vão te capacitar para desenvolver a santificação que a graça já te concedeu. Ore e peça perdão a Deus. Em primeiro lugar, use a ferramenta da graça chamada oração. Coloque-se diante de Deus. Dê nome aos seus pecados. Peça perdão a Ele. Lembre-se de que é
Cristo que concede a você o acesso ao trono da graça, e não os méritos que você possui. Se agarre a Cristo, suplique por misericórdia e creia na graça perdoadora pela fé. Creia. Lave-se na palavra. Em segundo lugar, use a ferramenta da graça chamada palavra. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a igreja de Cristo é purificada quando ela é lavada pela palavra de Deus. Você só vai se manter limpo do pecado da pornografia se você estiver diariamente sendo lavado pela palavra de Deus. Quer um conselho? Saia do quarto escuro. A terceira ferramenta é chamada exposição. Talvez a pior coisa que possa acontecer a um pornógrafo é não ter o pecado exposto. O conforto do pecado secreto é como uma doença assintomática que, quando aparece, provoca grandes sofrimentos. Então não espere ser pego. Exponha-se. Procure o conselho do seu pastor ou de um cristão maduro. Conte a ele sobre as suas dificuldades. Esse é um grande passo em direção à liberdade. Tem um versículo que diz que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos uns aos outros, nós somos sarados. Em quarto lugar, use a ferramenta da graça chamada radicalidade. Jesus ordenou: corte radicalmente todos os caminhos que o conduzem ao pecado. Talvez para alguns, radicalidade significa usar o notebook na sala. Para outros, ter programas que forneçam histórico de navegação a pessoas de confiança. Para outros ainda, significa contar com a cobrança contínua do cônjuge. A graça transformadora pode tomar várias formas na luta radical contra a pornografia. Eu quero terminar esse assunto com o autor Lambert e com o apóstolo Pedro. Não existe nenhum escravo do pecado pornográfico que Cristo não possa libertar. Não há luta pela pureza tão intensa que a graça de Jesus não possa vencer. Não existe algo tão escrupulante que não possa ser tirado por meio de Cristo. A graça de Cristo, que transforma, tem mais poder para restaurá-lo do que a pornografia para destruí-lo. Ouça só esse texto que eu vou ler para você. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1,
3 e 4. Eu decidi trazer esse assunto aqui porque tem sido algo abordado em muitas igrejas hoje em dia. É um assunto e é um tema que tem crescido. E nós sabendo, que para o Senhor, eu creio dessa forma que para o Senhor não existe pecadinho e pecadão. O Senhor vê como pecado. Então, se você passa por isso, quero orar por você, para que o Senhor te liberte, para que você tenha força o suficiente para dizer não e tenha uma pessoa madura o suficiente para caminhar com você nisso, para te ajudar a sair dessa. Se não é o teu caso, mas que de repente você conhece alguém que passa por isso e tem sofrido com isso, gostaria que você orasse junto comigo, pedindo ao Senhor que liberte essa pessoa. Satanás tem usado de tantas artimanhas, tantas ferramentas, tantas estratégias, porque ele sabe que o dia final dele está chegando. Ele sabe que está se aproximando a sua derrota final. Ele está furioso, mas nós já sabemos o fim disso. A Bíblia nos garante que o final é a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. Então não se permita, não deixe que o inimigo ganhe você nessa. Não permita que a sua carne domine você. Não permita. Peça ao Senhor, quando os pensamentos vierem, quando as vontades vierem, lute contra. Mude o foco. Faça outra coisa. Ore na hora. Fale com o Senhor sinceramente. Deus, eu não quero. Me ajuda. Você vai conseguir. Eu tenho certeza. Tá bom? Fecha os teus olhos e, sinceramente, faça a tua oração ao Senhor, pedindo que te liberte. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu quero te louvar, te engrandecer, Deus, porque mais uma vez o Senhor teve o cuidado de trazer aqui para nós um assunto, Deus, que no primeiro momento pode ser tão incômodo de escutar, mas que nós sabemos que é o Senhor nos moldando, nos limpando, nos lapidando para o momento em que nós nos encontraremos, o momento em que o Senhor vem nos buscar. É para isso que nós estamos nos preparando, Deus. É para isso que o nosso coração anseia e bate tão forte. Obrigada, Senhor, por esse cuidado com as nossas vidas. E nesse momento, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor traga libertação. Deus, que todas as algemas que aprisionam, Deus, esse teu filho, essa tua filha, escravos, ó Deus, do pecado da pornografia. Senhor, nós sabemos que esse assunto se aplica a muitas outras áreas que também escravizam, que também entristecem aqueles que cometem o pecado, Deus. Mas, Senhor, hoje especificamente, Pai, eu quero orar, interceder por aqueles que têm esse pecado especificamente. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada desejo, ó Pai, de que eles estejam livres
E hoje nós vimos aqui algumas estratégias, algumas ferramentas. Senhor, que essas ferramentas sejam colocadas em prática e que o Senhor, Deus, venha com a providência da libertação sobre cada vida. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Pai. Traga libertação. Limpa, Senhor. Limpa, Deus, de todo pecado. Que o Teu sangue, Deus, que nos purifica de todo pecado, faça essa limpeza nesses corações. Em nome de Jesus. Eu declaro livre cada um que fez essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja livre. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você que não aguenta mais esse ciclo de errar, se arrepender, pedir perdão, errar de novo, se arrepender, pedir perdão, errar. Você sabe que tá errado fazer aquela coisa, mas quando você se depara com a situação, não é forte o bastante para dizer não e acaba caindo no erro mais uma vez. A culpa vem. Você se sente mal por isso, mas não consegue mudar. Isso se aplica a diversos erros e pecados cometidos. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre pornografia. Então, antes que você durma, já curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Talvez suas sinceras reflexões não sejam tão diferentes daquelas de tantos outros que todos os dias são derrotados na batalha contra a pornografia. Vergonha, culpa, apatia espiritual têm se tornado companheiras inseparáveis de muitos crentes que não conseguem abandonar esse pecado e por isso se veem completamente escravizados. Então, quando se deparam com algumas passagens bíblicas que afirmam não ser mais um crente escravo do pecado, a crise deles aumenta significativamente, porque inferem que a pornografia não deveria dominá-los, e se de fato são novas criaturas em Jesus. Mas eles não sentem e nem acreditam que são verdadeiramente livres em Cristo. E por isso, o trágico ciclo pecado, culpa, tristeza, pecado parece não mudar nas suas vidas. Pode parecer estranho espiritualmente, mas muitos cristãos vão à pornografia buscar alegria e alívio, justamente por não suportarem mais a tristeza e a culpa de serem por tanto tempo se sentirem dominados por ela. Geralmente, uma dúvida incômoda e constante acompanha esses crentes. Quem está dizendo a verdade? A própria experiência pessoal
de insucesso e desânimo que grita diariamente em seus ouvidos. É impossível para você abandonar a pornografia. Ou então, a palavra de Deus, que afirma categoricamente: você já está sob o domínio de Cristo e não do pecado. E teoricamente essa pergunta é fácil de responder. A Escritura Sagrada, a Bíblia, é inspirada, inerrante e infalível. Enquanto as experiências de vida e as lições que ela produz partem de um coração enganoso e corrupto. Logo, a Bíblia não erra quando afirma não estar mais o crente sob o domínio do pecado. Porém, infelizmente, essa verdade nem sempre é assimilada, apropriada e experimentada por aqueles que foram fisgados pela pornografia. E aí fica uma pergunta: por que tantos cristãos têm perdido essa batalha contra a pornografia, se eles já foram libertos por Cristo do poder escravizador do pecado? Eu penso que muitos cristãos não têm conseguido abandonar o pecado da pornografia porque em algum momento deixaram de acreditar no poder da graça perdoadora e transformadora de Cristo. Em primeiro lugar, esses cristãos, depois de tanto tempo no pecado, deixaram de acreditar que a graça de Cristo é incansavelmente perdoadora. Perguntas do tipo: como Deus pode me perdoar se nem eu já me perdoo mais? Apenas demonstra a ignorância que o pecado produz em seus corações. Cristãos pornógrafos, esmagados pela culpa, tendem a se esquecer de que é justamente o fato de Deus não ser como eles o motivo pelo qual Ele os perdoa. As misericórdias de Deus não têm fim. Lambert afirma no seu livro: não importa o quão terrível seja a pornografia, não importa em quantas encrencas você esteja envolvido, ou quão fracos sejam os seus recursos, você nunca estará em um poço tão fundo que a graça de Cristo não possa alcançá-lo. Em segundo lugar, esses cristãos, por não mais acreditarem na graça perdoadora, negligenciam as ferramentas da graça transformadora. Afirmações do tipo: sei que vou acabar errando de novo, demonstram apenas a teimosa apatia que o pecado produz. Em algum momento, eles se viram completamente vendidos ao pecado, e como se não houvesse disponíveis a eles os recursos da graça transformadora, acreditam ser escravos da pornografia. Logo, inevitável e tragicamente, passaram a viver de acordo com os que criam ser escravos. Porém, se quebrar o ciclo do pecado, é
necessário que eles voltem aos olhos para a poderosa graça transformadora. Ela tem poder para verdadeiramente libertar o mais vil pornógrafo e conformá-lo à imagem de Cristo. Para concluir esse assunto, eu vou oferecer algumas ferramentas da graça perdoadora e transformadora de Cristo que estão disponíveis a você que luta contra esse pecado da pornografia. Com certeza, elas vão te capacitar para desenvolver a santificação que a graça já te concedeu. Ore e peça perdão a Deus. Em primeiro lugar, use a ferramenta da graça chamada oração. Coloque-se diante de Deus. Dê nome aos seus pecados. Peça perdão a Ele. Lembre-se de que é Cristo que concede a você o acesso ao trono da graça e não os méritos que você possui. Se agarre a Cristo, suplique por misericórdia e creia na graça perdoadora pela fé. Creia. Lave-se na palavra. Em segundo lugar, use a ferramenta da graça chamada palavra. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a igreja de Cristo é purificada quando ela é lavada pela palavra de Deus. Você só vai se manter limpo do pecado da pornografia se você estiver diariamente sendo lavado pela palavra de Deus. Quer um conselho? Saia do quarto escuro. A terceira ferramenta é chamada exposição. Talvez a pior coisa que possa acontecer a um pornógrafo é não ter o pecado exposto. O conforto do pecado secreto é como uma doença assintomática que, quando aparece, provoca grandes sofrimentos. Então não espere ser pego. Exponha-se. Procure o conselho do seu pastor ou de um cristão maduro. Conte a ele sobre as suas dificuldades. Esse é um grande passo em direção à liberdade. Tem um versículo que diz que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos uns aos outros, nós somos sarados. Em quarto lugar, use a ferramenta da graça chamada radicalidade. Jesus ordenou: corte radicalmente todos os caminhos que o conduzem ao pecado. Talvez para alguns, radicalidade significa usar o notebook na sala. Para outros, ter programas que forneçam histórico de navegação a pessoas de confiança. Para outros ainda, significa contar com a cobrança contínua do cônjuge. A graça transformadora pode tomar várias formas na luta radical contra a pornografia. Eu quero terminar esse assunto com o autor Lambert e com o apóstolo Pedro. Não existe nenhum escravo do pecado
pornográfico que Cristo não possa libertar. Não há luta pela pureza tão intensa que a graça de Jesus não possa vencer. Não existe algo tão escrupulante que não possa ser tirado por meio de Cristo. A graça de Cristo, que transforma, tem mais poder para restaurá-lo do que a pornografia para destruí-lo. Ouça só esse texto que eu vou ler para você. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1, 3 e 4. Eu decidi trazer esse assunto aqui porque tem sido algo abordado em muitas igrejas hoje em dia. É um assunto e é um tema que tem crescido. E nós, sabendo, que para o Senhor, eu creio dessa forma que para o Senhor não existe pecadinho e pecadão. O Senhor vê como pecado. Então, se você passa por isso, quero orar por você, para que o Senhor te liberte, para que você tenha força o suficiente para dizer não e tenha uma pessoa madura o suficiente para caminhar com você nisso, para te ajudar a sair dessa. Se não é o teu caso, mas que de repente você conhece alguém que passa por isso e tem sofrido com isso, gostaria que você orasse junto comigo, pedindo ao Senhor que liberte essa pessoa. Satanás tem usado de tantas artimanhas, tantas ferramentas, tantas estratégias, porque ele sabe que o dia final dele está chegando. Ele sabe que está se aproximando a sua derrota final. Ele está furioso. Mas nós já sabemos o fim disso. A Bíblia nos garante que o final é a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. Então não se permita, não deixe que o inimigo ganhe você nessa. Não permita que a sua carne domine você. Não permita. Peça ao Senhor, quando os pensamentos vierem, quando as vontades vierem, lute contra. Mude o foco. Faça outra coisa. Ore na hora. Fale com o Senhor sinceramente. Deus, eu não quero. Me ajuda. Você vai conseguir. Eu tenho certeza. Tá bom? Fecha os teus olhos. E, sinceramente, faça a tua oração ao Senhor pedindo que te liberte. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu quero te louvar, te engrandecer, Deus, porque mais uma vez o Senhor teve o cuidado de trazer aqui para nós um assunto, Deus, que no primeiro momento pode ser tão incômodo de escutar, mas que nós sabemos que é o Senhor nos moldando, nos limpando, nos lapidando,
momento em que nós nos encontraremos, o momento em que o Senhor vem nos buscar. É para isso que nós estamos nos preparando, Deus. É para isso que o nosso coração anseia e bate tão forte. Obrigada, Senhor, por esse cuidado com as nossas vidas. E nesse momento, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor traga libertação. Deus, que todas as algemas que aprisionam, Deus, esse teu filho, essa tua filha, escravos, ó Deus, do pecado da pornografia. Senhor, nós sabemos que esse assunto se aplica a muitas outras áreas que também escravizam, que também entristecem aqueles que cometem o pecado, Deus. Mas, Senhor, hoje especificamente, Pai, eu quero orar, interceder por aqueles que têm esse pecado especificamente. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada desejo, ó Pai, de que eles estejam livres. E hoje nós vimos aqui algumas estratégias, algumas ferramentas. Senhor, que essas ferramentas sejam colocadas em prática e que o Senhor, Deus, venha com a providência da libertação sobre cada vida. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Pai. Traga libertação. Limpa, Senhor. Limpa, Deus, de todo pecado. Que o Teu sangue, Deus, que nos purifica de todo pecado, faça essa limpeza nesses corações. Em nome de Jesus. Eu declaro livre. Livre cada um que fez essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja livre. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço.